Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo uma história muito profunda. Vai ser um vídeo um pouco longo sobre Karl Barth. Karl Barth, considerado pai da neo-ortodoxia. Teólogo controverso, porque os seus pensamentos foram muito debatidos, no século XX. Então ele teve muitas contribuições na área da neo-ortodoxia, que eram as ideias que combatiam a teologia liberal. Se você quer conhecer mais sobre a teologia liberal, entender o que eu estou falando, você tem que ver um vídeo meu nessa série sobre a história da igreja, que eu falo sobre a teologia liberal. E essas ideias da neo-ortodoxia, encabeçadas principalmente por Karl Barth, combatiam essas ideias, e também o racionalismo humanista. Então eu espero que você goste desse vídeo. Vai ser um vídeo resumido, apesar de longo, mas é muita informação, então vai ser resumido. Então eu espero que você goste desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, e bora para mais esse vídeo. Então, antes de começar a leitura, pessoal, esse artigo foi escrito por Flávio Henrique Santos, pastor, especialista em ciências da religião, teólogo, MBA em gestão pública e gerência de cidades, graduado em gestão pública, instrutor, analista administrativo e escritor. Então aqui estou dando os créditos para o autor desse artigo, que é um artigo muito rico, interessante. Peguei boa parte do artigo dele aqui para contar para vocês, porque ele resume de forma muito bacana Karl Barth e as ideias da neo-ortodoxia. Então, pessoal, essa nova forma de fazer teologia, que é a neo-ortodoxia, ela fez uma releitura e uma nova forma de defender, vamos colocar assim, defender a defesa das escrituras sagradas, sobre uma nova perspectiva, porque a teologia liberal no século 17 e 18 veio destruindo a infalibilidade e a inerrância das escrituras, a forma de você interpretar, entender que ela era inspirada, ela não erra, ela é sagrada do começo ao fim, são palavras divinas inspiradas por vários autores e compilada nesse livro de vários livros que a gente chama de Bíblia, Então a neo-ortodoxia veio para defender e combater a teologia liberal e também o racionalismo da sua época, o racionalismo humanista. Então vamos lá, vamos começar a ler. Confira. Nasceu na Basileia no dia 10 de maio de 1886, Karl Barth, no seio de uma grande família profundamente dedicada à teologia e à pregação. Passou a juventude em Berne, onde seu pai lecionava teologia. Seus estudos o levaram à universidade em Berne, às universidades alemãs de Tübingen, Marburg e Berlim. Depois de uma experiência crucial como pastor na aldeia de Safenwil, na Suíça, Barth lecionou teologia nas universidades alemãs de Göttingen, Münster e Bonn. Expulso desta última por se recusar a jurar liberdade a Hitler, isso é uma parte muito importante da vida de Barth, ele combateu o nazismo na sua época, voltou a Basileia, onde ensinou teologia de 1935 até se aposentar em 1962. Jamais concluiu um doutorado, embora fosse posteriormente agraciado com numerosos títulos honorários. Barth era um homem robusto e bem-humorado, mas tinha em geral um ar muito sério. Morreu em 1968, aos 82 anos. O pastor suíço ganhou repercussão mundial com seu livro Carta aos Romanos, de 1922, e ainda por sua perspectiva dogmática de fé, da revelação e da igreja. Viveu durante o período das duas grandes guerras mundiais, o que também influenciou as suas exposições. Um ponto alto de sua história foi quando se negou a fazer o cumprimento nazista nas aulas da Universidade Alemã em que lecionava. Isso aqui, pessoal, foi uma atitude de muita bravura, sendo, por causa disto, expulso daquele país. Começando pelo nome como sua teologia é conhecida, neo-ortodoxia, ou seja, novo tipo de ortodoxia, ou teologia da crise entre o divino e o humano, representou um retorno em tempos de teologia liberal, que eu falei já no início desse vídeo, a teologia da reforma, com reflexões e, por que não, com algumas correções às doutrinas dos reformadores. Então ele veio trazer contribuições na teologia reformada, que é da época da reforma e pós-reforma. Já a teologia liberal é a destruição e o combate à teologia reformada, porque veio com as ideias humanistas, racionalistas e
científicas tentando responder à teologia. Essa é um pouco da mescla do que foi a teologia liberal. E aí Karl Barth, junto com outros, veio com a neo-ortodoxia para começar a combater essas ideias da teologia liberal que vinham destruindo a crença na inspiração das escrituras sagradas. Definição de neo-ortodoxia, segundo Erickson. Sistema de teologia associado a Karl Barth, Emil Brunner e Reinhold Niebuhr. Embora aceitasse o criticismo bíblico, que é a crítica textual, e certa quantidade de pensamento existencial, o movimento enfatizou a transcendência divina, ou seja, reconhecia a transcendência do divino, assim como a pecaminosidade e a necessidade humanas. Representou um retorno a formas modificadas de doutrinas ortodoxas, em contraste com o abandono de tais doutrinas realizada pelos liberais. Outro nome dado à sua teologia é a teologia da dialética, a teologia do sim e do não. Da reflexão, como dito, voltava-se à transcendência divina. Segundo Gonzalez, dialética tem origem, abre aspas, na filosofia grega. Platão escreveu diálogos nos quais buscava encontrar a verdade mediante a conversação, e por isso os historiadores se referem ao método de Platão como dialético, ou seja, a conversação, né? Na Idade Média, o uso da razão na investigação teológica frequentemente era chamado de dialética, porque a razão se move de maneira semelhante a um diálogo interno. Hegel, 1770 a 1831, essa pessoa viveu. Desenvolveu uma dialética que era toda uma filosofia da história como desenvolvimento do pensamento da mente universal. Mais tarde, Karl Marx, que é aquele famoso comunista que vocês conhecem, 1818 a 1883, opôs-se ao idealismo de Hegel, mas reteve muito da sua dialética, chegando assim ao que chamou de materialismo dialético, marxismo. No começo do século XX, quando a neo-ortodoxia começava a desenvolver-se, alguns a chamaram de teologia dialética, ainda que não exatamente, visto que era uma teologia do paradoxo antes de uma na qual as tensões se resolviam em uma síntese superior. A ênfase da sua teologia, a revelação de Deus e a encarnação do Verbo. A teologia fundamentalmente cristocêntrica, por Cristo e a partir dele e para ele. Este é o ponto que mais admiro em Barth. Isso aqui quem está enfatizando é o escritor do artigo. Sua ênfase cristocêntrica, isto é, tudo tem explicação, sentido, origem em Cristo, no propósito de Deus no Filho. A chave hermenêutica e a resposta para todos os enigmas e anseios humanos tem resposta nele, verdadeiro Deus, verdadeiro homem de Deus, verdadeiro Deus-homem. John Stott comenta, abre aspas, a cristologia, insistia ele, é a chave da doutrina da reconciliação. A cristologia significa confessar que Jesus Cristo, o mediador, repetiu ele várias vezes, é o próprio Deus, o próprio homem, é o próprio Deus-homem. Há, pois, três aspectos cristológicos ou três perspectivas para a compreensão da expiação. O primeiro é que em Jesus Cristo temos de ver como, com o próprio Deus, a reconciliação do homem com Deus acontece quando o próprio Deus ativamente intervém. O segundo é que em Jesus Cristo temos de ver com o verdadeiro homem e assim que ele se torna o reconciliador entre Deus e o homem. O terceiro é que, embora sendo o próprio Deus e o próprio homem, Jesus Cristo é um, ele é o Deus-homem. Somente quando se afirma esse relato bíblico de Jesus Cristo, pode-se compreender a singularidade do seu sacrifício expiador. A iniciativa esta com o próprio Deus eterno, que se deu a si mesmo em seu Filho para ser homem e como homem tomar sobre si esta paixão humana. E o juiz que nesta paixão toma o lugar daqueles que deviam ser julgados, que nesta paixão permite ser julgados em lugar deles, a paixão de Jesus Cristo e o juízo de Deus, no qual o próprio juiz foi julgado. Então, é bem profundo e bem um pouco complexo esse entendimento do Karl Barth, mas acho que deu para vocês entenderem um pouco. Outra característica dentro deste aspecto cristocêntrico é que, para Barth, todo conhecimento de Deus vem da revelação. Parte do encontro do homem com Deus, com o Deus do homem, que revela-se a si mesmo. O homem só conhece a Deus plenamente na pessoa de Jesus Cristo, em sua encarnação, como ele é agora. Cristo foi, como Cristo foi, ele é. Só podemos entender algo sobre Deus a partir da pessoa do Filho. As doutrinas da eleição,
da expiação e da predestinação, que para Barth é sempre dupla, não no sentido tradicional deste termo, como pensam os calvinistas, mas de outro modo, tais doutrinas, tendo a cruz como centro, têm particular tratamento. O autor afirma que, se Deus não tivesse, por pura graça, decidido se revelar aos homens, nós jamais poderíamos conhecê-lo. De certa forma, eu concordo, porque realmente Jesus Cristo é a revelação plena e completa de Deus, do que a gente pode conhecer de Deus. Não que as Escrituras Sagradas também não revelem Deus, mas Jesus Cristo é a clara e perfeita e nítida e palpável e visível e audível revelação do próprio Deus. A revelação. E o que vem ser revelação para Barth? A grosso modo seria, por um aspecto, a encarnação de Cristo, isto é, Deus manifestando-se na forma de um homem aos homens, e por outro, o encontro do imortal com o mortal, do Deus santo com o homem pecador, do atemporal com o temporal, do impossível com o possível, de Deus com o homem, do encontro de cada homem com Deus, pela graça, pela ação do Espírito, graças à aliança proposta pelo Pai, feita no Filho, garantida pelo Espírito, penhor da nossa herança. Abre aspas, disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? João 14, do 8 ao 9. Quando comecei a ler Barth, minha perspectiva de João 14 se ampliou. Me deparei com uma perspectiva totalmente nova do que seja a revelação. Como bem asseverou sobre o que é revelação para o teólogo suíço, o professor Ricardo Quadros Gouveia segue. Deus revelando-se a si mesmo, aos homens, não apenas algo divino, não algo semelhante a Deus, não algo que vem de Deus, não algo sobre Deus, mas Deus, Ele mesmo é o conteúdo da revelação. Entendi porque o cristianismo é superior a qualquer outra forma de crer. Não porque pensasse diferente disto, mas porque não tinha instrumentos, além da minha própria fé, para sustentar o porquê da questão. O cristianismo tem o privilégio da revelação, superior a qualquer outra religião, ou tentativa de buscar ou forma de conhecer a Deus por meios naturais, meios reflexos, e porque com certeza podemos afirmar isto, porque na Bíblia e na encarnação de Cristo o próprio Deus se revela aos homens, sua forma santa, pura, misericordiosa, que se compadece, o seu caráter, o próprio Deus é aquele que se compadece e o parceiro superior da aliança em Cristo, o Salvador dos homens, é Ele que nos pega pelas mãos, aquele que sabe o que sentimos, isto porque Ele experimentou a humanidade, mas sem pecado, Hebreus 2, 17 ao 18 e 4, verso 15. E em sua humanidade, isto é, em uma forma compreensiva a nós, não como algo místico e impossível, mas como algo humano, como o pão e a água da vida, podemos então conhecê-lo. O mediador é Deus. A verdadeira e única divindade nos é revelada plenamente em Jesus Cristo, da mesma forma que a verdadeira humanidade nos é revelada também em Jesus Cristo. Em Jesus nós ganhamos a plenitude do que significa Deus para o mundo, Deus para a humanidade, o céu para a terra. Fecha aspas. Abre aspas. A revelação é uma auto-manifestação de Deus. Ele se dá a conhecer a si mesmo. A revelação apresenta o homem como suposto e confirmação o fato de que as tentativas humanas para conhecer a Deus por seus próprios meios são vãs. Na revelação, Deus diz ao homem que é Deus e que, com tal, Senhor do homem. Com isto, a revelação diz ao homem algo completamente novo, algo que, sem a revelação, não pode nem saber, nem dizer aos outros. Que o homem possa conhecer a Deus, somente pode afirmá-lo com verdade na revelação. Karl Barth era um defensor da dogmática, tendo escrito sua obra mais volumosa com este nome, Dogmática Eclesiástica, que ficou inacabada. Dogmática significa uma dedicação ao estudo das doutrinas ou aos dogmas da Igreja. Antes da construção de sistemas especulativos ou próprios, Barth compreendia a fé como um salto, uma razão superior, que se origina na revelação, uma herança da influência de Søren Kierkegaard. Fé significa conhecer, experimentar, ser objeto da auto-revelação de Deus. A fé é também uma decisão. Abre aspas. Abre aspas. Crer significa isto. Reconhecer o próprio pecado, abandonando-se à infinita e benevolente justiça de Deus exercida sobre o pecado. Concretamente, crer é reconhecer que nos opomos à graça, aderindo-nos a ela, que se opõe a nossas oposições a resistências com poder infinito. Neste reconhecimento da graça,
no reconhecimento que justifica o ímpio, que também é graça para o inimigo da graça. É onde a fé cristã reconhece a verdade da religião cristã. Descobre-se e conhece-se a Deus quando ele se dá a conhecer a si mesmo, dentro da sua inteira liberdade. Sim e não. Um ponto pouco exposto da sua teologia é o aspecto do sim e não. Acredito que pela necessidade de uma grande explanação que este aspecto demanda, mas vou tentar resumir. Para Barth, Deus diz sim ao homem ao decidir criar a humanidade, ao decidir ser ele mesmo objeto no Filho e a garantia da aliança no Espírito entre Deus e o homem, ao passo que, ao mesmo tempo, ele rejeitou a humanidade caída. E a prova disto é o sofrimento e a maldição a que Cristo se submeteu para a redenção da humanidade. Isaías 53, 2 Coríntios 5, 19 a 20, Gálatas 3, 13. De outro modo, também podemos considerar que Deus diz sim a tudo que é aliança, fé, santidade, amor, graça e paz, e rejeita tudo que está fora dela, tudo que não está ligado a Cristo, ao que diz não à incredulidade, ao mal, à morte e ao pecado, à justiça própria, à altivez, à insubmissão, à rebeldia, diz não pecador, isto é, a seu estado, que precisa assimilar o não de Deus, reconhecendo a sua condição deplorável, o seu não poder, sua total impotência salvífica e a sua rebelião, e aceitando o seu não, então é possível, pela ação da livre graça de Deus, receber o seu sim. Não podemos receber nossa eleição, ou reconhecer, melhor dizendo, nossa eleição em Jesus Cristo, sem reconhecer primeiro e antes de mais nada a nossa rejeição. E isto mais uma vez também nele. Sobre o que é o mal, dentro da perspectiva do sim e do não, é a queda dentro do nada. Poderia ser diferente? Se abordo esse tema, é unicamente para mostrar que esse vasto domínio que nós chamamos o mal, a morte, o pecado, o diabo e o inferno, não é criação de Deus, mas, ao contrário, é o que está excluído pela própria criação, aquilo para o que Deus diz não. A eleição revela a liberdade de Deus e da graça. Deus é livre, escolheu ser Deus e Senhor do homem. Em seus livros podemos encontrar frases que caracterizam bem isto sobre Deus. Abre aspas, aquele que ama em liberdade. Fecha aspas, sobre a graça. Abre aspas, é a livre graça de Deus que elege. Fecha aspas. A palavra Bíblia. Para Barth, a palavra tem um real sentido do Logos e se refere a uma das três coisas a depender do contexto ou a todas em conjunto, ou seja, a Jesus Cristo, as Escrituras e a pregação do Evangelho. Abre aspas, não é o correto pensamento humano sobre Deus que forma o conteúdo da Bíblia, mas o correto pensamento divino sobre os homens. A Bíblia não nos conta como nós devemos falar para Deus, mas o que Ele diz para nós. Não como encontramos o caminho para Ele, mas como Ele tem visto e encontrado o caminho para nós. Não a correta relação na qual nós devemos situar a nós mesmos com relação a Ele, mas o pacto que Ele fez com todos os que são filhos espirituais de Abraão e que selou uma vez por todas em Jesus Cristo. É isto que está na Bíblia. A palavra de Deus está na Bíblia. Abre aspas. Este último grifo também seja o ponto de maior crítica à obra deste autor. Os críticos, normalmente os calvinistas, defensores da tulip, se você não conhece o que é a tulip, eu tenho um vídeo na minha série sobre a história da igreja explicando o que é isso, essa sigla, isso aqui é uma sigla, afirmam que ele sugeria que a Bíblia poderia possuir falhas não do conteúdo, mas ortográficas, geográficas, históricas e outros, e que abandonou o conceito ortodoxo que também defendemos de que a Bíblia é a palavra de Deus e não contém, mas é a palavra. Isso aqui é uma crítica que os reformados, geralmente são calvinistas, né, fazem a Barth. Mas isto, sobre abandono e a ortodoxia por Barth, não considero verdadeiro. Muitas vezes ele defendeu a Bíblia como sendo a palavra de Deus, como superior a qualquer outra forma ou expressão. Pois por meio das Escrituras Deus se revela aos homens, mas para Barth a palavra também tem o sentido da revelação de Cristo, o Logos divino. Quando Jesus declara, são elas que dão testemunho de mim, é neste sentido que Barth diz que a Bíblia contém a palavra. No sentido que, por meio das Escrituras, o homem tem um encontro pessoal com Deus, com o Logos divino, enfatizando que Cristo Deus é ainda superior à própria palavra, que é a revelação de Deus aos homens, porque a palavra vem de Cristo e não Cristo da palavra.
Não sei se consigo ser suficiente claro neste ponto, mas é isto. Barth enfatiza que Deus está além da letra, assim como está além da melhor perspectiva humana a respeito dele. É como se Barth estivesse dizendo assim: quando você lê a Bíblia, você está lendo a palavra de Deus, e automaticamente você está sendo revelado para você a revelação de Deus, né? Vou ser redundante aqui, está sendo revelada para você a revelação de Deus, que é a própria palavra, quando você a lê. Mas o próprio Deus que revelou a Bíblia, ele é maior do que ela, e o próprio Cristo é maior do que a própria palavra escrita. É nesse sentido que ele está falando. Então é como se a pessoa, ao contato com a palavra, ela tem acesso à revelação de Deus, né, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ela tem acesso a essa revelação de Deus quando tem acesso à palavra. Então a palavra revela esse Deus. É como se fosse isso. Acho que você deve estar entendendo um pouco. Se não, volta esse vídeo e ouça de novo. O que Barth sugere, ou como entendemos este ponto, é que, por exemplo, duas pessoas leem a Bíblia, uma pela ação do Espírito Santo e compreende e tem um encontro real com Deus, e outro a quem Deus não se revelou por razões que só ele conhece, jamais poderá conhecer a Deus sem a ação do Espírito, simplesmente pela letra. Quantos leem a Bíblia e não creem? Certamente muitos. Nesse sentido, a palavra de Deus, o Logos, a revelação de Deus ao homem, está na Bíblia. Mais ou menos o que eu expliquei para vocês agora há pouco. O Espírito Santo age no coração da pessoa, no ser humano, quando ele tem contato com a palavra de Deus. Então não é só ler a Bíblia, é a ação reveladora de Deus através da palavra, da sua própria palavra. É como se Barth estivesse falando isso. De todo modo, longe da polêmica, a melhor e mais simples forma de entender, isto é, compreender que a Bíblia é a palavra de Deus, e ponto, saiu do coração dele, divina, inspirada, inerrante aos homens. Abre aspas, a história bíblica no Antigo e no Novo Testamento não é absolutamente história, mas vista de cima é uma série de atos livres divinos, e vista de baixo uma série de tentativas infrutíferas do empreender algo em si impossível. Eleição, eleitos em Cristo e para Cristo. Ponto de grande destaque é a doutrina da eleição. Neste tema, Karl Barth se aprofundou como nenhum outro teólogo antes dele. Escreveu sobre este tema com muita propriedade e dizia que a doutrina da eleição não produz a insegurança da incerteza de estar ou não estar em Cristo, nem a eterna dúvida do decreto mecânico, ele está falando do calvinismo, eleito ou não eleito, como pregou e prega a escola calvinista, como eu acabei de falar. Não, mas de uma forma que produz paz, conforto, certeza e segurança, sem injustiça, sem produzir acepção de pessoas e sem nenhum motivo. Produzir a acepção de pessoas sem nenhum motivo, ou seja, sem motivo nenhum, só exclui a pessoa e pronto, que é o que ele está fazendo uma crítica ao calvinismo. Abre aspas, quando nós perguntamos à Bíblia o que ela tem a nos oferecer, ela responde colocando-nos o fato da eleição. Fecha aspas. Sobre Jesus Cristo, nada sabemos com maior certeza e exatidão do que isto, em livre obediência a seu Pai, ele escolheu ser homem e, como homem, fazer a vontade de Deus. Se Deus nos elegesse igualmente, essa nossa eleição se dá na eleição de Jesus Cristo e por meio dela. Neste ato de livre obediência e por meio dele, por obra de seu Filho, é nele que a eleição eterna se converte imediata e diretamente na promessa da nossa eleição, decretada que foi no tempo do nosso chamado, ou vocação para a fé, do consentimento por nós concedido para a intervenção a nosso favor, da revelação de nós mesmos como filhos de Deus. O Dr. Roger Olson, em Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, diz que não é possível um híbrido entre calvinismo e arminianismo. Ou estamos de um lado ou de outro, no que tange a soteriologia. Na verdade, tem pontos em comum, o arminianismo e o calvinismo, mas eles não conseguem se juntar completamente, mas tem pontos sim em comum. É como se fossem duas formas de ver a mesma questão. Em parte discordo. Sobre eleição e predestinação, a teologia de Barth não é um híbrido de calvinismo e arminianismo, ou Calvino e Armínio. Na realidade, ele está em uma perspectiva totalmente diferente, um modo de pensar diverso, de maneira que ora coincide com algum ponto que diríamos estar ligado à teologia calvinista, exemplo, escolha de Deus, determinação de Deus, ora em um ponto que consideraríamos claramente arminianismo, ênfase na necessidade da decisão individual frente à ação da graça, escolha humana a respeito do sacrifício divino, a liberdade derramada sobre os homens.
Então, em alguns momentos, ele tece críticas às duas escolas, em certo momento, as duas ao mesmo tempo, como veremos mais adiante no ponto predestinação. Abre aspas, o que acontece é que a igreja e os filhos de Deus sempre são tentados a inverter a ordem da eleição divina, colocando em primeiro lugar sua fé, seu amor, seu testemunho, sua tradição e sua esperança, e imaginando que podem livremente decidir-se por Jesus Cristo. Não se apercebem que nisso revelam que já não sabem o que esse nome significa. A graça. Em primeiro lugar, ela sublinha o fato muito simples, mais que nunca foi nem será suficientemente considerado, de que a graça é graça de Deus, ato seu, obra sua, vontade sua e reino seu. Isso também significa, em todos os casos, que ela não só é uma determinação, mas uma predeterminação, predestinação da nossa existência humana, que perante ela estamos lidando apenas com uma instância a deparar-se conosco, mas com uma instância superior a nós, de uma superioridade fundamental e qualitativa. Quando nós decidimos perante ela, então sempre já está decidido sobre nós mesmos. Desde o princípio, 2 Tessalonicenses 2,13, antes da criação do mundo, Efésios 1,4, portanto, antes de tomarmos conhecimento dela, ou de nem sequer necessitarmos dela, independentemente, e entenda-se bem, independentemente no próprio Deus, da concretização e de toda a formação pecaminosa ou justa da nossa existência. Abre aspas, outra coisa também não pode significar mais especificamente o conceito da eleição. O que ela ressalta é a liberdade da graça. Sempre já em si mesmo, graça, quando uma pessoa pode aceitar graça. Também a decisão humana, frente à decisão do Deus misericordioso, a qual, entretanto, precisa ser tomada, sucede baseada em decisão prévia de Deus. Jesus Cristo é a realidade da aliança entre Deus e o homem. Poderíamos falar muito, porque Barth falou bastante a respeito da doutrina da eleição, e porque a partir do confronto das várias perspectivas teológicas, e especialmente a dele, construímos a nossa própria perspectiva deste mistério, diante da fundação do mundo, revelado em Cristo, a eleição de Deus em Cristo. Predestinação. Neste tema, ele critica as duas escolas soteriológicas tradicionais, calvinismo e arminianismo, propondo uma mudança de perspectiva, mas isto é um assunto na qual necessitaríamos escrever muito mais do que pretendemos neste pequeno artigo. Leiamos então o próprio Barth. Abre aspas, portanto, a doutrina da predestinação não é porventura religiosa do determinismo, nem tampouco aquela forma do mesmo, que deduz a partir da experiência religiosa. Pelo contrário, ela nega tanto o determinismo quanto o indeterminismo. E aí ele vai desenvolver porque ele pensa isso, né? Ao proclamar a liberdade e senhorio de Deus, ela está tão distante daqueles que colocam o conceito da necessidade no topo do seu sistema e o propalam como princípio do universo, quanto daqueles que atribuem ao conceito da liberdade esta mesma posição. Não se pode negar a doutrina da predestinação, tanto a de Calvino quanto a de Lutero, na época do servo arbítrio, né, entre aspas. De Zwinglio, então, nem se fala. Sofreu muita influência do determinismo. Isto trouxe consequências funestas e precisamos ter a hombridade de não ir atrás deles neste ponto. A ênfase da doutrina da eleição e consequente predestinação consiste em uma palavra, nele. Efésios 1, do 4 ao 13. Sintetiza na frase abaixo. Eleitos em Cristo, evidentemente, quer dizer, em primeiro lugar, não em nós mesmos. Então ele faz essa ênfase, né? Então essa eleição é em Cristo, sempre na pessoa de Cristo. Ele centraliza muito essa questão cristocêntrica. Nunca uma eleição pessoal, individual, eu em mim, mas em Cristo e por causa de Cristo. Dupla predestinação, não no formato calvinista. Ele vai explicar a perspectiva dele sobre essa dupla predestinação. Para Barth, falar deste assunto é falar sobre duas perspectivas. Uma divina, fora do espaço-tempo, incondicional, em muitos sentidos, mas não se referente à escolha do indivíduo A e ou B, para perdição ou salvação. E outra, a perspectiva humana,
dentro do espaço-tempo. Uma, a visão de cima para baixo, e a outra divina, e a outra a de baixo para cima, e que para o homem é impossível compreender, considerar ambas ao mesmo tempo. Ou seja, ele está falando daquela ação fora do tempo, que envolve a esfera divina, e a dentro do tempo, que envolve a esfera humana. E por isto, tanta polêmica e controvérsias a respeito do tema predestinação. Textos base: Romanos 8, 29 ao 30, Efésios 1, do 4 ao 11, 1 Pedro 1, 2. Para o suíço, em certo sentido, a eleição e a predestinação são sempre dupla. Vejamos. Olhando da perspectiva do eleito, eleição significa um ato da liberdade e senhorio. Olhando para os eleitos, significa um ato de escolha e de extinção. Não existe eleição se não houver também não eleição. Preterição, repúdio. Por esta razão, a doutrina da predestinação forçosamente é doutrina da dupla predestinação. E desta forma que ela também se encontra, sem dúvida, na Escritura Sagrada. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, 14. Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Romanos 9, 13. Naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Lucas 17, 34. Claro, caro leitor, muita atenção para não confundir a dupla predestinação que Barth afirma com fatalismo calvinista, ou seja, não confundir uma coisa com outra, porque ele não era calvinista, pois não há qualquer relação entre elas. O que o teólogo suíço enfatiza é que, onde há eleição, há rejeição. Se eu escolho algo entre muitos e alguns, por consequência, eu rejeito algo inevitável. A pergunta que fica é: o que Deus rejeitou e rejeita? O que é que ele rejeitou e rejeita, né? Mas esta explicação deixaremos para aprofundar em algum outro momento. Abre aspas, não podemos reconhecer nossa eleição em Jesus Cristo sem reconhecer primeiro e antes de mais nada a nossa rejeição. Isto, mais uma vez, também nele. Entenda-se bem, precisamente Jesus Cristo na cruz é, afinal, o eleito de Deus. Então, ele individualmente, Jesus Cristo foi o eleito de Deus, e nele é que nós somos eleitos. Ele sempre enfatiza isso. Jesus, como o eleito de Deus, outro ponto daqueles em que é impossível escrever algo em algumas poucas linhas. Crítica à predestinação calvinista. Sobre a interpretação calvinista de Romanos 9, 10 ao 23, aqueles capítulos não dizem que a humanidade está dividida desta ou daquela forma, que há predestinados neste ou naquele sentido, assim como há homens e mulheres, brancos e negros. Neste ponto, a doutrina clássica da predestinação, numa funesta consequência de erros seus, representava uma antropologização, mecanização e estabilização ilícitas da majestosa alternativa divina sob a qual estamos colocados em Jesus Cristo e cujo testemunho é o sentido da doutrina bíblica da predestinação. Eleitos estamos ao dizer sim a Cristo, eleitos estamos nós ao dizermos sim à nossa eleição em Jesus Cristo, e assim justamente ao dizermos sim também para a nossa rejeição, porém para a nossa rejeição carregada e anulada por Jesus Cristo, e somente então, sobretudo, para a nossa eleição. Afinal, a pessoa humana, em sua livre decisão, é objeto da prévia decisão divina. A humanidade de Deus. Karl Barth não teve receio de falar no aspecto da humanidade de Cristo. Muito de fala em Cristo, em seu aspecto divino, como alguém que está longe, quando ele é o Emanuel. Muito se fala na rejeição do homem por Deus por causa da queda de Adão, mas pouco sobre a escolha de Deus pela humanidade. Criar a humanidade, encarnar em Cristo e ser parceiro superior da aliança e Deus do homem. Barth ousou tratar sobre isso. Abre aspas, sim, este é o ponto para trás do qual não se pode mais retroceder. Deus está ao lado do ser humano. Isso é soberanamente fundamentado nele mesmo e unicamente por ele mesmo determinado, delimitado e ordenado. Assim, e não de outra maneira, ele se torna acontecimento e se torna conhecível. Trata-se, porém, de que Deus realmente está ao lado do ser humano. Quem é Deus e o que ele é em sua divindade? Isso ele demonstra e revela
não no espaço vazio de um ser para si divino, mas de modo autêntico, justamente no fato de existir, falar e agir como parceiro, por certo e pura, simplesmente superior do ser humano. Aquele que faz isso, esse é o Deus vivo, e sua divindade é a liberdade na qual ele faz isso. Ela é a divindade que, como tal, também tem o caráter da humanidade. Somente desta forma e afirmação da divindade de Deus devia e deve ser contraposta àquela teologia do passado, em forma de recepção positiva, não de rejeição irrefletida, da partícula veri que de modo algum lhe pode ser negada, mesmo quando se descobre radicalmente sua fraqueza. Justamente a divindade de Deus, corretamente compreendida, inclui sua humanidade. No espelho da humanidade de Jesus Cristo, revela-se a humanidade de Deus, incluída em sua divindade. Deus é assim com ele. Assim diz seu sim ao homem. Assim ele participa do ser humano. Assim ele se engaja em favor do ser humano. O homem. O que é o homem? O homem é um enigma e nada mais, e seu universo jamais será tão vivamente visto e sentido. É uma questão. Deus continua em contraste com o homem, como o impossível em contraste com o possível, como a morte em contraste com a vida, como a eternidade em contraste com o tempo. A solução do enigma, a resposta à questão, a satisfação da nossa necessidade é absolutamente um novo evento pelo qual o impossível torna-se por si mesmo possível, a morte torna-se vida, a eternidade tempo e Deus homem. O homem nem é capaz de reconhecer por si mesmo sua inquietude e seu pecado. É-lhe necessário primeiro conhecer Jesus Cristo. É em sua luz que nós vemos a luz que nos revela nossas próprias trevas. Espaço-tempo. O dilema, o que gera dificuldades interpretativas, é a falta da compreensão desta diferente entre o que é temporal e Deus que está fora do tempo. Desejamos a satisfação dos nossos interesses, propondo o foco de Deus a nós, a nossa escolha pela pessoal ou a nossa decisão, e não o foco nele, no que ele deseja, escolheu, planejou. Abre aspas, confundimos a eternidade com temporalidade. Esta é a nossa falta de respeito no relacionamento com Deus. Secretamente, neste modo de proceder, somos nós os senhores. Para nós não se trata de Deus, porém das nossas necessidades, de nossos desejos e conveniência, pelas quais queremos que Deus se oriente. É preciso considerar-se em conjunto, no mesmo momento, a eternidade e o tempo, Deus e o homem, para compreender o que realmente significa o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a realidade da aliança entre Deus e o homem. A aliança eterna em Cristo. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Hebreus 13, verso 20. Este ponto é difícil de tratar, porque é o ponto que gostamos muito, mas Barth trata e explica o que vem ser a aliança que Deus propôs. Antes da fundação do mundo, Mateus 25, verso 34, Efésios 1, 4, 1 Pedro 1, 20, Apocalipse 13, 8. A minha própria teologia se origina e se desdobra sobre este propósito e aliança. Cristo, porque a Bíblia fala disto, da aliança entre Deus e os homens, aqueles que creem, por meio de Jesus Cristo. Mas vamos colar, pelo menos, a definição do que seria esta eterna aliança em sua teologia. Segue, abre aspas, em sua palavra Deus revela o seu agir no horizonte de sua aliança com o ser humano. E na história da constituição, manutenção, realização e conclusão desta aliança, ele se revela a si mesmo. Revela a sua santidade, mas revela também a sua misericórdia. Misericórdia de pai, de irmão, de amigo. Revela também seu poder e sua majestade como Senhor e juiz do ser humano. Revela, portanto, a si mesmo como primeiro parceiro dessa aliança. A si mesmo como Deus do ser humano. Mas em sua palavra revela também o ser humano como criatura, como seu devedor insolvente, como ser perdido sob seu juízo. É bem profundo. Eu sei que vocês, quem está acompanhando até o final aqui, está vendo que é bem profundo esse artigo sobre esses pensamentos da neortodoxia de Karl Barth. Mas espero que você esteja entendendo até o momento. Mas também revela-o como criatura mantida e salva por sua graça,
como ser humano libertado para Deus, posto a seu serviço. Revela o ser humano como seu filho e servo, como amado por ele e, portanto, como segundo parceiro da aliança. Em síntese, revela o ser humano como o ser humano de Deus. A aliança é a união de Deus com esse povo, dentro de sua história comum. Ela fala de maneira estranhamente contraditória, mas inequívoca, do encontro jamais interrompido do diálogo, da comunhão entre o Deus santo e fiel e um povo que não é santo e nem fiel. Assim, ela fala simultaneamente na presença constante e fiel do parceiro divino e do falhar de seu parceiro humano, destinado a ser-lhe conforme, a corresponder à sua santidade, a responder com fidelidade à sua fidelidade divina. Assim, ela revela a plenitude divina da aliança, não a humana. Neste sentido, ela ainda não fala da aliança em sua plenitude consumada. É assim que, transcendendo a si mesmo, aponta para uma consumação que nela tende a realizar-se, que, no entanto, ainda não chega a ser realidade. Fecha aspas. Assim fala da aliança entre Deus e Israel, como figura da aliança eterna em Cristo entre este e sua esposa. Em vista desse seu filho, que devia tornar-se homem e portador dos pecados dos homens, Deus amou o homem e com o homem todo o mundo desde a eternidade, antes ainda de criá-los. Fecha aspas. Muitos outros pontos que também não podem ser ditos, menores que principais, ficaram de fora deste nosso pequeno comentário, como, abre aspas, Deus o totalmente outro, fecha aspas, que trata do aspecto da transcendência divina, abre aspas, a analogia da fé, fecha aspas, e contemplação e impossibilidade de captura do objeto da teologia, Deus, o papel da teologia, a própria doutrina da eleição, que pode ser objeto de muitos outros estudos, mas ficaremos por aqui. Espero que tenham gostado e esclarecido alguns pontos da teologia deste brilhante autor, que certamente, independente de qualquer coisa, e é admirado até mesmo pelos católicos, é impossível passar a história do pensamento teológico sem citá-lo. E se porventura formos listar os maiores nomes da história da teologia, certamente Karl Barth estará entre eles. Graça e paz a todos. Realmente, eu não poderia citar a história da igreja, essa série, né, grande, sem falar de Karl Barth. Ele foi considerado o grande teólogo do século XX. Não que não teve outros, mas ele foi aquele que, vamos dizer assim, trouxe uma nova contribuição muito relevante, uma nova perspectiva dentro da teologia. Quase que depois da Reforma Protestante foi o teólogo de maior contribuição depois da pós-reforma. E aqui, pessoal, está a fonte das informações desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que foi um conteúdo muito complexo, difícil, muito profundo, né? Você vai ter que rever esse vídeo várias vezes. Quem é aquela pessoa que está mais interessada em assuntos teológicos profundos, vai ver esse vídeo sim até o final, vai ver várias vezes, vai estudar mais sobre esse autor. E é o que eu quero você estudar mais sobre ele, não só sobre a pessoa dele, mas sobre os escritos dele, sobre essa neortodoxia. Não estou também induzindo ninguém a crer de forma neortodoxa, teologicamente falando, mas temos que reconhecer que é um teólogo, apesar de merecer suas críticas, como qualquer teólogo, ele trouxe suas contribuições nessa jornada teológica da história da igreja. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixa o teu comentário também para saber o que você está achando dessa série, desse vídeo, e não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.